Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor. Tudo bom com você? Estamos começando mais um episódio do nosso discipulado aqui e estamos caminhando para a reta final. Eu tinha prometido que seriam 8 episódios, eu acho, talvez sejam 9, e vamos ver se a gente consegue chegar até o fim. Eu creio que sim, eu creio que é a vontade de Deus, e eu espero que você esteja sendo edificado através desses momentos que a gente está aí juntos, né? Pensando juntos e raciocinando sobre as coisas de Deus. Nós não nos conhecemos, né? Talvez algumas pessoas eu possa até conhecer, e eu penso que através desses momentos que nós estamos passando juntos aqui, talvez um dia nós chegamos aí a nos encontrar, seja aqui na Terra ou seja na eternidade com Jesus, e a gente vai se conhecer lá, tá bom? Então, o título, né, vamos começar relembrando o último episódio. O último episódio foi, o título dele era A Decisão Mais Importante de Todas, e essa decisão, a gente chegou na conclusão que é a necessidade de aceitar Jesus. Nós vimos os textos, né, sobre a necessidade de nós entendermos quem Jesus é, saber o que ele veio fazer, saber o porquê que ele realizou as coisas da forma que ele realizou e dar uma resposta positiva, dar uma resposta que vem de nós, né? Uma coisa que parte da nossa vontade de querer nos relacionar assim com Deus, né? Ele deu o primeiro passo para nós e nós temos que dar um passo de volta para ele, né? A gente tem que aceitar, né? A gente viu que essa é realmente a escolha mais importante, porque ela tem consequências eternas, né? Diferente de todas as outras escolhas que a gente faz na nossa vida, que só tem consequências passageiras, né? Terrenas aqui, transitórias. A decisão de querer viver com Jesus e fazer a vontade de Deus é uma decisão que nos traz consequências eternas, tanto para bem quanto para mal, né? Então a gente tem que saber onde estamos pisando para tomar a decisão correta, e eu espero que nós tenhamos tomado a decisão de servir e entender quem Jesus é e viver com Jesus, né? Que é a melhor coisa do mundo. A gente viu também que essa é uma decisão que ninguém pode se abster, né? Não existe não fazer essa escolha. Não escolher já é escolher negativamente, né? Não escolher já é uma escolha. Então a gente precisa entender o porquê que nós precisamos nos posicionar e tomar a posição, entendendo que existe uma recompensa e existe um juízo, né, que está sendo colocado à nossa disposição, né? Antigamente nós não tínhamos essa escolha, a gente era escravo do pecado e pertencia ao pecado e não tem o que fazer, a gente tinha vendas nos olhos, né? Agora não, agora a gente já consegue ver as coisas e a gente consegue escolher pelo bem, consegue escolher por servir a Deus e fazer a vontade de Deus e ser filho de Deus, né? Não ser escravo do pecado. Então, graças a Jesus, e chegamos nessa conclusão, né? Mas a gente chegou, né? Se todo mundo lembra, a gente chegou no final, no último momento ali do episódio, e eu desafiei você a fazer a oração, né? Talvez a gente nunca orou na vida, mas, né, achar um cantinho e conversar com Deus e dizer: Jesus, eu quero, Senhor, eu nem sei como que eu vou fazer, mas eu quero viver essa vida nova, eu quero andar contigo, eu quero te conhecer mais, eu quero entender o que tu tem para mim, Senhor. É porque a gente sabe exatamente o que o mundo tem para nós, a gente já viveu tudo isso, mas agora a gente quer descobrir o que Jesus tem para nós, a gente aceita e quer viver com Deus, glória a Deus. Então, é um negócio assim bem estranho, né? A princípio assim parece meio impactante, mas aos poucos a gente vai se acostumando com essa ideia
e daqui a pouco chega a ser uma coisa que a gente não vive mais sem, né? Não vivemos mais sem estar conectado com Jesus, sem aprender um pouquinho mais ou não sobre Jesus, assim. A gente precisa sempre estar caminhando. E a gente chegou, né, fazendo essa oração, fazendo essa declaração. Eu espero que isso tenha acontecido. Só que, e agora? Agora o que vai acontecer? Eu tomei essa decisão, né? Fiz essa escolha, decidi agora ser de Jesus e ser dele e deixar tudo para trás e viver um negócio diferente. Mas que caminho que eu tomo agora? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha vida? O que tem para mim agora? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa diferente? Eu preciso mudar a minha forma de ser? Eu preciso mudar de roupa, de família, de profissão? Eu preciso deixar de fazer alguma coisa? O que eu tenho que fazer? Esse é o tema desse episódio. A resposta para essas perguntas é o tema desse episódio de hoje. O título desse episódio é A Revolução da Mente. Tá? E nós vamos caminhar tentando chegar nesse entendimento. Um entendimento que a nossa mente vai ser renovada. Tá bom? E eu quero começar esse raciocínio pensando e lendo o texto bíblico que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 22. A gente vai ler até o 24. Tá? Sempre lembrando, né? Não adianta a gente ouvir muito discurso de internet, discurso de muita gente, se esse discurso não for bem pautado e bem baseado e bem claro, assim, bem coerente com a palavra de Deus. Precisa ser, eu estou pensando nisso por causa que diz aquilo ali, e aquilo ali precisa ser bem, bem específico, porque senão não vale a pena, né? São só opiniões soltas ao vento. Mas vamos tentar embasar esse raciocínio sempre na palavra de Deus. Eu te convido a pegar a tua Bíblia e ler esse texto conosco. Efésios capítulo 4, versículo 22, a gente vai começar. O texto diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Um textinho pequeno, né? A gente leu 2 versículos aí, só que muitíssimo profundo, tá? Te convido a ler de novo, raciocinar ele de novo e ler mais uma vezinha para pensar na profundidade que ele carrega. Eu quero focar em duas coisas, né? Que é naquela parte que diz despir-se do velho homem e justiça e santidade provenientes da verdade. Despir-se tirar, é como se fosse tirar roupa, né? A gente tem uma roupa, né? Essa é a ilustração que o apóstolo Paulo está fazendo, né? A gente tem uma roupa que a gente carrega desde sempre, a roupa do pecado, né? A roupa da normalidade da vida, do mundo. E a gente é instruído a tirar essa roupa e a colocar uma roupa nova, a roupa, né, uma roupagem de justiça e santidade que vem da verdade, tá? Isso é muito interessante. Encontrar, conhecer e aceitar Jesus tem um efeito radical na nossa maneira de pensar, de viver, né, e de ver o mundo ao nosso redor. Antes de a gente conhecer Jesus, muito provavelmente a gente tem o senso comum das coisas e a gente realiza as nossas ações, a gente vai vivendo a nossa vida de acordo com o que todo mundo vive, né? A gente vai caminhando juntamente com a sociedade ao nosso redor
E é isso aí, não tem problema nenhum aos nossos olhos, né? Só que nós vamos tendo, como eu posso dizer isso? A gente vai criando conceitos automaticamente na nossa mente que nos levam a acreditar que certas coisas são verdades, né? A gente vai indo e vai caminhando e essas verdades que compõem aqui aquilo que nos rodeia é o que faz a gente enxergar o mundo da forma que a gente enxerga, né? Então, tem coisas que não deveriam ser feitas, mas as pessoas fazem porque todo mundo faz e não tem problema nenhum, né? Tem ações, tem lugares, tem relacionamentos, tem atitudes que a gente toma na nossa vida que nós não deveríamos fazer, não deveríamos tomar, só que a gente faz porque não tem, já tem um consenso de que aquilo ali não tem problema nenhum, né? É a roupa do pecado, é a roupa do mundo. O mundo age de uma forma, o pecado age de uma forma, e a princípio parece que está tudo normal e é tudo verdadeiro, né? Tá tudo certo, não tem problema. Só que quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem um contato com a Bíblia, principalmente quando a gente começa a ter contato com a Bíblia, começa a ter contato com aquilo que é a vontade, a moral de Deus, as coisas começam a vir à tona na nossa frente. Parece que existe uma venda nos nossos olhos e essa venda é tirada e a gente começa a enxergar algumas coisas que não faz sentido nenhum. A gente começa a enxergar coisas que, meu Deus, não dá. Por que as pessoas estão fazendo isso? Não deveriam fazer. É um negócio que muitas vezes, assim, de vez em quando, eu conversando com algumas pessoas, as pessoas vêm e falam pra mim, cara, parece que o meu mundo tá de pernas pro ar, parece que tá tudo errado, tá todo mundo vivendo, não deve ser assim, não pode fazer essas coisas. E antigamente não notavam isso, e hoje a gente já começa a notar. Por quê? Porque conhecer Jesus, conhecer a Bíblia faz, né, obrigatoriamente assim, uma mudança radical na nossa mente. O Espírito Santo, ele começa a nos mostrar umas coisas que nós não víamos antes, e é um negócio muito, muito radical. Isso porque todos os conceitos que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente pensa, ou eles são mentira, ou eles são rasos demais, comparados com a verdade que nós encontramos em Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente ama as pessoas, né? A gente ama os nossos familiares, a gente ama a nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, é isso aí. A gente tem o conceito do amor, a gente tem uma verdade sobre o amor. E a gente vê aquela verdade sobre o amor como algo, é assim que tem que ser. Só que quando a gente conhece Jesus de verdade, nós temos uma noção muito maior do que é o amor. Então um conceito que para nós já está bem específico na nossa mente, a gente sabe que é assim e tal, só que quando ele é comparado com a verdade do amor de Jesus, ele se torna raso. Porque o amor de Jesus é muito maior, a verdade que há em Jesus é muito maior. A gente acredita em justiça, eu sou uma pessoa justa, eu ajo, né, de maneira justa e eu zelo pela justiça, eu sempre faço as coisas justo pelo justo, beleza. A gente tem um conceito de verdade e de justiça na nossa mente, só que quando a gente pega esse nosso conceito de justiça e coloca perante a verdade de Jesus, a justiça de Jesus, a gente vê que o nosso conceito é raso demais. E a gente vê que precisaria ser muito melhor. Então, isso traz para nós uma transformação de mente. A gente tem um conceito sobre o que é pecado. Todas as pessoas sabem que tem algumas coisas que são pecado, né? Sei lá, pensa em alguma coisa que todo mundo sabe que é pecado, né? A gente tem esse conceito, essa verdade sobre pecado, né? No mundo, né? Só que quando a gente conhece Jesus e conhece a Bíblia e vai conhecendo, aquele conceito que nós tínhamos sobre o pecado, ele fica muito pequeno, ele fica muito raso,
Por quê? Porque a verdade que Jesus nos traz sobre santidade, sobre o que é o pecado, é muito maior. Então a gente consegue detectar assim, a gente não consegue mais viver envolto e mergulhado naquilo. A gente tem que viver com Jesus e a gente tem que se separar daquilo. Então isso traz uma mudança, uma transformação de mente muito grande. E às vezes até um pouco difícil de lidar, porque isso acontece, a gente não consegue mais compactuar com certas coisas. A gente quer Jesus, quer viver as coisas com Jesus e quer caminhar conforme deveria ser. E o próprio Espírito Santo vai nos mostrando que caminhar da forma que Jesus quer que a gente caminhe é muito mais correto, vantajoso e recompensador do que viver essa vida estranha que a gente vivia antes. E isso por quê? Por que dá esse choque de realidade? Porque a Bíblia nos diz, né? Eu vou pedir para você ler lá. Está escrito em João capítulo 14 e versículo 6. Abra sua Bíblia nesse capítulo e versículo aí. O versículo 6 diz assim, ó. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diferente de Jesus trazer a verdade, ou Jesus nos mostrar a verdade, tá? Que já seria muito, muito poderoso, a frase de Jesus é muito mais impactante do que essa. Ele diz que ele é a verdade. Então, se Jesus é a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E conhecer Jesus é conhecer a essência moral e primordial de todas as coisas. Tudo que se afasta de Jesus é que nem eu falei anteriormente, ou ele é mentira ou ele é raso demais. Jesus é a verdade, é a plenitude. Conhecer Jesus nos faz querer nos satisfazer apenas com a verdade. A gente não se satisfaz mais em um amor medíocre, ou uma justiça um pouco só justa, ou lidar com o pecado de uma forma só mais ou menos. Não, a gente quer fazer as coisas como Jesus quer que a gente faça de verdade, porque a gente conheceu a essência correta, moral, da plenitude de todas as coisas que está em Jesus. Então Jesus é a verdade. Isso é muito, muito transformador. Muitas vezes a gente se pega achando, eu já falei isso, né? Mas a gente acha que o nosso mundo está de cabeça pro ar. A gente não consegue explicar para os outros o que está acontecendo. Porque é esse efeito, é o efeito de conhecer a verdade de Jesus, que transforma tudo em tudo muito raso. E a gente quer transformar, né, na nossa cabeça, a gente gostaria que tudo fosse perfeitamente como Jesus quer que seja. Só que daí, né, claro, o mundo não nos permite, né? Mas essa transformação, essa mudança, ela precisa partir de dentro de nós. É uma revolução de mente. Então, certas coisas que eu achava que era correto, perto de Jesus não é correto. Certas coisas que eu achava que era, nossa, moralmente eu sou um cara muito moral, mas perto de Jesus a minha moralidade ela cai por terra. Então, conhecer Jesus nos traz essa revolução de mente. Justamente por causa disso que a gente leu nesses textos. E a Bíblia nos ensina, como a gente leu lá no comecinho, realmente tirar esse velho homem, a gente tirar essa roupa antiga que a gente tinha. Tô falando isso simbolicamente, né? Mas tirar essa roupa do mundo, essa roupa do pecado, e nos vestir de uma roupa diferente, que é a roupa de Jesus, é a roupa que Jesus nos traz para vestir. É uma transformação, que ela vem de dentro para fora. Às vezes a gente acha que, agora vamos botar a palavra, né? Eu sou crente agora, eu sou crente em Jesus agora, né? E agora eu vou ter que fazer assim, vou ter que fazer assim, né? Ter que mudar, né? Mas na verdade a transformação ela vem de dentro primeiro para fora.
ela precisa vir de dentro para fora, ela precisa partir de nós, ela precisa ser uma revolução de mente, ela precisa mudar a nossa mente, ela muda a mente. Consequentemente, a gente vai agir de forma diferente, a gente vai agir de forma mais justa, a gente vai agir de forma mais santa, mais moderada, mais moralizada, né? Então, a nossa moral vai ser mais ilibada, porque a gente está querendo reproduzir, né? A gente está querendo espelhar aquilo que Jesus é, que é a verdade, a plenitude sobre as coisas, né? E é natural também que a gente consiga detectar que o mundo está muito corrompido, que as pessoas às vezes que nos rodeiam, elas nem sabem, mas elas estão vivendo uma vida muito corrompida, e essa vida corrompida, ela só traz malefícios, não traz nada de bom. Talvez traz uma alegria, uma satisfação, um prazer momentâneo e tal, só que esse prazer momentâneo ele acaba, e o que fica é uma sequela, é uma ferida, é um vazio muito grande, né? E nós conseguimos identificar isso aqui agora. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa alma só se completa e só se preenche com aquilo que é a verdade. A gente não quer só uma meia verdade, a gente quer uma plenitude. Eu não quero só um amor raso, fraco, eu não quero só uma paixão. Eu quero um amor verdadeiro que seja um amor conforme o amor que Jesus quer que nós vivamos. Então, a gente consegue entender isso, e a gente sabe que, era muito mais fácil e seria muito mais benéfico se as pessoas vivessem conforme a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus fala. Seria muito, muito mais fácil. E essa mudança de entendimento que nós começamos e estamos tendo e vamos caminhando, essa mudança que a palavra produz em nós, né? Naturalmente ela vai mudar alguns aspectos da forma com que a gente age, e é para ser assim mesmo, porque se a nossa mente mudou em relação a alguma coisa, a gente vai agir diferente. Isso acontece porque o Espírito Santo que mora dentro de nós, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, ele nos ensina como viver de acordo com a vontade de Deus. Às vezes a gente não sabe explicar, a gente não sabe o texto bíblico que se aplica a tal situação da nossa vida, mas a gente tem um testemunho interior de que a gente precisava fazer tal coisa, e essa tal coisa agrada a Deus, né? E isso é muito mais poderoso do que qualquer regra que alguém possa colocar. Por que eu estou falando isso? Às vezes as pessoas, né, eu vou dar um exemplo meu, né? Antes de eu conhecer Jesus, eu talvez fazia algumas coisas em relação a Deus, porque o meu pai dizia para fazer, porque a minha mãe dizia, não, isso aí é pecado, não pode fazer. Não, isso aqui não pode fazer, isso aqui tem que fazer, isso aqui tem que ir lá. Né? Vai na igreja, daí o pastor disse que tem isso para fazer. Né? Só que é uma regra imposta, e a regra imposta não traz transformação. Agora, a palavra de Deus traz transformação. Ela traz uma maneira diferente de ver, enxergar as coisas. Então, é muito mais poderoso viver guiado pelo Espírito, viver guiado pela palavra, do que seguir regras impostas. E se a gente só seguir regra, a gente não consegue entender o propósito. Agora, se a gente seguir a vontade e a palavra de Deus, nós conseguimos entender o propósito por trás da ordenança. Então, cara, é muito, muito bom e muito transformador. E é natural que a gente comece a agir e a pensar e a agir de forma diferente. E isso por quê? Isso tem um porquê. Tá lá, eu quero que a gente abra a Bíblia de novo. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Tá? 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e leia comigo. O textinho diz assim, Portanto, versículo 17, né? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo. Então agora, segundo o que o apóstolo Paulo está falando aqui, nós somos uma nova criatura. A gente era uma criatura antiga, uma criatura, né? Só que agora a gente é uma nova criatura. E essa nova criatura, todas as coisas passadas já foram, já era.
agora tudo se fez novo. Então, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de realizar as coisas, ela não está mais baseada no que todo mundo acha que é certo, ela está baseada naquilo que a palavra de Deus diz que é certo. Não está baseada em um prazer momentâneo que eu vou ter, vai estar baseada na satisfação que eu tenho de servir Jesus. Então, agora a gente é de Jesus, nós é aquele que está em Cristo. A gente estava no mundo, agora a gente está em Cristo, a gente está em Jesus, a gente é dele, a gente está com ele, a gente conhece ele, agora a gente conhece a Bíblia, agora a gente está caminhando em verdade. Se nós estamos em Jesus, nós estamos caminhando em verdade. Não é errado dizer que antes nós estávamos caminhando na mentira, às vezes até mentindo para nós próprios, e agora a gente está caminhando em verdade, na verdade, que é Jesus. E isso vai desencadear algumas coisas, tá? E eu queria deixar você preparado para isso. A primeira delas, né? As primeiras delas é coisas boas, né? Tem gente que fazia tudo errado na vida e conhece Jesus, começa a ver o que Jesus quer para sua vida, começa a ter um propósito, começa a ter um sentimento de, agora eu sei quem eu sou, se encontra, né? Porque Jesus faz isso conosco. E as coisas melhoram e começa a acontecer muitas coisas boas. Isso é totalmente natural. Só que também tem o lado contrário às vezes. Porque aquilo que todo mundo achava normal e aquilo que todo mundo acha que não tem problema nenhum fazer, às vezes a gente vai se sentir muito incomodado em realizar certa ação, né? Em compactuar com certas coisas, né? Seja qual for elas, né? O Espírito Santo vai dizer para nós que a gente não deve fazer aquilo ali. E a gente fica assim, é meio estranho e é muito difícil de fazer isso. Então começa a acontecer, a gente começa a agir, começa a ter que se esquivar de algumas coisas. Isso a princípio parece ser difícil, mas é natural de que conhecendo a verdade a gente não se satisfaça com uma meia verdade, a gente não se satisfaça com uma santidade que não seja plena. A gente quer viver com Jesus, perfeitamente com Jesus e fazer a vontade dele. É isso que a gente quer. Outra coisa que é natural, né, que aconteça o mundo, as pessoas que nos rodeiam, elas não sabem e elas às vezes não conheceram o Jesus da mesma forma que a gente está conhecendo. Então elas não conseguem entender o porquê que talvez a gente esteja mudando de opiniões, né, de sobre certos assuntos ou sobre certas coisas. E depois que as pessoas entendem que, mas agora o cara tá, né, ele ou ela tá se converteu agora ele é de Jesus, agora ele quer saber de estudar a Bíblia, é isso aí. E daí às vezes trazem à tona algumas coisas que a gente era, né, no passado, sei lá, e para tentar nos desanimar de viver as coisas de Deus. E isso é bem prejudicial. É natural que aconteça, vai acontecer, mas a gente tem que saber que nós somos nova criatura. Nada de que alguém fale ou que mostre ou que traga à tona vai poder apagar o preço de sangue que foi pago por nós. Nada vai poder nos colocar de novo no banco de réus, porque Jesus já pagou pelo preço do pecado. Então não adianta ninguém vir. E nós estamos em Jesus. Então, se eu estou em Jesus, eu sou uma nova criatura. E eu quero ser uma nova criatura. Eu quero fazer as coisas diferentes. Eu quero viver conforme a vontade de Deus. E não tem ninguém que possa me impedir disso. Talvez o mundo tente nos travar para que a gente não avance, mas a palavra de Deus nos garante que nós somos livres para crescer. Livres. No capítulo 8 do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem nos libertou foi Jesus. Jesus nos libertou, ele nos libertou de verdade e para a verdade. Então, não adianta o mundo tentar vir nos dizer
que a gente era isso ou aquilo. Não, nós somos livres em Jesus. A gente tinha uma corrente algemando as nossas mãos e a gente tinha uma venda tapando os nossos olhos, mas agora nós somos livres para fazer a vontade de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Então disso ninguém pode apagar e ninguém pode mexer nessa verdade que Jesus colocou em nós. Glória a Deus. Vamos lá. E agora eu quero passar para a segunda parte desse episódio, que é: se nós alcançamos, aceitamos Jesus e a gente teve uma mudança, uma revolução da nossa mente, e você entende o que eram os seus conceitos que você tinha lá, e que esses conceitos perante Jesus eles estão caindo por terra e a gente está refazendo tudo conforme Jesus quer, e a gente tem liberdade, de viver e fazer isso porque é Jesus que nos garante. Mas essa liberdade ela só vem, ela está atrelada à propriedade. Essa liberdade está atrelada à propriedade, porque antes nós pertencíamos ao mundo, agora nós não pertencemos mais. Jesus nos comprou, agora nós pertencemos a Jesus. E diferente do mundo que nos escraviza e faz coisas erradas, faz a gente fazer coisa errada, Jesus nos liberta. Ele nos comprou para nos libertar. Nós somos livres porque a gente pertence a Ele. E eu quero pensar um pouco sobre isso, sobre essa posse, sobre a gente pertencer a Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, porque isso aqui também é totalmente transformador. Se você abrir a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 5 e versículo 9, a gente vai ter um textinho que é assim, ó. O texto diz assim: e cantavam eles um novo cântico. O cântico era assim: tu és digno de receber e de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus povos de toda tribo, língua e nação. Tu constituíste eles como um reino de sacerdotes para Deus, e eles reinarão sobre a terra. E o outro textinho que a gente pode ler para essa questão da propriedade de Cristo é primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram comprados, redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem mácula. Então, nesses dois textos bem conhecidos assim, o texto de Apocalipse diz que Jesus comprou povos de todas as tribos, línguas e nações, e o texto de 1 Pedro diz que não foi com qualquer coisinha que a gente foi comprado, nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Foi o preço de sangue, o preço de um sacrifício de vida eterna, que pagou a nossa dívida de vida eterna, como a gente viu anteriormente. Então, ter conhecido, ter aceitado Jesus é ter sido comprado por um preço de sangue. É ter sido realmente assim, é como se existisse uma moeda de troca que alguém precisaria dar, e essa moeda de troca é o precioso sangue de Jesus. E ele foi lá e ele nos comprou com seu próprio sangue. Isso significa, como eu disse antes, que você pertence a alguém. Você pertence a alguém. Agora você pertence a alguém, agora não. Na verdade, nós sempre pertencemos a alguém. Éramos antes escravos do pecado, a gente pertencia ao pecado. A gente nem ligava pro pecado. O pecado era normal e natural da nossa vida. Só que, por quê? Por que a gente pensava assim? Por que a gente era assim? Porque nós pertencíamos ao pecado. Agora, nós pertencemos, nós somos de Cristo. Nós pertencemos a Cristo, nós somos de Jesus. Jesus nos comprou. E se a gente agia de uma determinada forma, porque o nosso dono era o mundo, o pecado, agora a gente age da forma correta, porque o nosso dono é Jesus. E é por isso que a gente vê tantas vezes na Bíblia
dizer que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, né? Você já deve ter ouvido isso, né? Essa a palavra que diz que Jesus é nosso Senhor, ela, na nossa cultura, ela não tem muito impacto, porque a gente usa a palavra Senhor para qualquer pessoa, né? A gente vai lá na venda comprar um pão, o Senhor me deve 4 pães d'água, né? É isso aí, é assim que a gente faz, né? Só que a palavra, no sentido bíblico, traz um sentido de posse. E eu quero falar algumas coisas aqui em relação a isso aqui, que isso aqui é muito poderoso, tá? Jesus é o nosso Senhor, tá? Sim, essa palavra aqui na Bíblia é a palavra grega Kyrios, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a Bíblia traz um sentido muito mais poderoso sobre as coisas. E essa palavra, Jesus ser o nosso Senhor, Senhor, Salvador Jesus Cristo, a gente ouve isso, né? É a palavra grega Kyrios. Essa palavra é a palavra Senhor, e ela significa dono, mestre. Essa palavra era atribuída para o título que o imperador romano da época ganhava, e para o próprio Deus, né? O Senhor era Deus. O próprio imperador, né, de Roma, ele achava que ele era um Deus, né? Mas isso é só dar uma conferidinha na história, que a gente checa que é assim. Então, a gente vê várias vezes no Novo Testamento Jesus ser chamado, sempre ele é chamado de Jesus é o Senhor. Por quê? Porque os autores do Novo Testamento entenderam esse mistério, entenderam essa verdade, que nós tínhamos outro dono e agora Jesus nos comprou, nós somos dele, né? Nós somos Jesus. E agora Jesus nos comprou, nos adotou e ele nos fez parte da sua família. É como se a gente fosse pertencesse a uma família lá que maltrata as crianças, e nós somos adotados, nós somos talvez abandonados, e nós somos adotados por Jesus. Jesus nos adotou, ele nos comprou, ele nos transformou em um integrante da sua família, ele nos transformou em um integrante da sua herança, né? Antes nós tínhamos uma herança, a herança do pecado é uma, e agora nós temos a herança de Jesus. A herança de Jesus é outra, e ele nos deu essa herança quando a gente foi comprado, quando a gente foi resgatado. E isso é interessantíssimo. Por quê? Porque agora a gente não é mais alguém vagando aleatoriamente no universo. Agora gente, né? Você não é mais um ser aleatório. Agora você faz parte de um propósito. Você tem algo definido para ti na tua vida. Você tem algo que você pode caminhar num caminho sólido, entendendo quem você é e entendendo quem Jesus quer que você seja. Agora as coisas mudaram. Antes você vivia uma vida talvez nebulosa, sem sentido e sem rumo, né? E às vezes pessoas muito estruturadas financeiramente, né? Conjugalmente e, sei lá, socialmente, pessoas muito estruturadas nessas áreas, ainda assim são pessoas que vivem uma vida nebulosa e perdida. Agora nós não, agora nós somos de Jesus, a nossa vida não é mais nebulosa. Agora a nossa vida ela é clara, né? Os nossos passos são dados de maneira clara, com um objetivo bem definido, porque a gente sabe quem a gente é. Antes a gente não sabia exatamente quem a gente era, agora a gente sabe exatamente quem somos. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, amados por Deus, comprados e adotados por Jesus, que agora não é mais apenas um mito ou apenas uma história que alguém contou, não. Agora Jesus realmente, a gente conhece ele é realmente o nosso Deus, o nosso Pai, a nossa esperança e a nossa garantia que a gente
vai um dia sim morar com Ele, porque foi para isso que Ele veio nos resgatar. E é justamente isso que Jesus veio fazer. Jesus veio nos tirar de uma vida nebulosa, talvez de trevas, para nos transportar para o reino da sua maravilhosa luz. E agora a gente caminha com esperança, a gente tem uma esperança, existe uma esperança. Se existe uma coisa que acaba com a vida das pessoas é que as pessoas não têm esperança do que vai acontecer lá na frente. As pessoas têm muito medo de morrer, porque se a pessoa morresse, a pessoa não sabe exatamente para onde que está trilhando e onde está caminhando. Por mais que alguém fale que está tudo bem, isso e aquilo, mas a pessoa não sabe, não tem a certeza. Agora nós não. Nós temos uma esperança eterna, porque a gente sabe quem é que é o nosso dono, a gente sabe quem é que nos comprou, a gente sabe quem é que nos adotou e a gente sabe que Ele está preparando um lugar para que nós vamos morar com Ele. A nossa vida tem um propósito, ela tem uma esperança. E nada do que aconteça aqui na Terra vai nos tirar essa esperança, porque nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos livrar, nos tirar das mãos do Senhor. Nós estamos na mão de Jesus porque nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Nós temos uma esperança de vida eterna. E essa esperança eterna, esse caminho eterno que nós temos preparados e garantidos através de Jesus é o tema do próximo episódio. O próximo episódio vai tratar sobre isso, sobre a esperança eterna que nós temos. Antes a gente não tinha esperança e agora com Jesus nós temos esperança de que nós vamos ter um lugar junto com Ele depois que a nossa vida se findar, tá bom? Ou até Ele voltar para nos buscar. Beleza? Muito bom. Mais esse tempo que nós passamos aí juntos. Fique preparado para o próximo episódio. Nós estamos caminhando para o fim da nossa série. E eu espero que Deus tenha falado com você. E eu espero que você tenha sido tocado pela presença de Deus, pela presença de Jesus, e que você possa caminhar com mais segurança, sabendo que você é uma nova criatura, e você possa caminhar com mais segurança também, sabendo que você é propriedade de Jesus, é uma propriedade exclusiva, Ele não divide com ninguém, tá bom? Até o próximo episódio, nos vemos depois.